Olá, meu nome é André Colseiro. Essa é a terceira parte da nossa leitura comentada de o estudo da Sentinela, no caso, a Sentinela de fevereiro de 2017, com o tema, esse estudo, Como Jeová Guia Seu Povo Hoje. Eu sou um estudante da Bíblia e essa leitura comentada não visa atacar as testemunhas de Jeová, mas sim abordar ideias, defender ideias, pontos de vista bíblicos e mostrar o lado, a compreensão, segundo aquilo que entendemos ser a verdade. Eu já fui testemunha de Jeová durante muitos anos, desde o meu nascimento praticamente, lá pelos 40 anos, eu vim a discordar de ideias das testemunhas de Jeová, depois de uma extensa pesquisa, até que por fim eu me tornei um estudante da Bíblia, que por sinal deu origem, é o grupo que deu origem às testemunhas de Jeová. Passei 8 anos em Betel como tradutor e intérprete de membros do corpo governante, também colaborava um pouco com o departamento de redação, tenho pessoas queridas lá e eu sei mais ou menos como que artigos são elaborados e, enfim, a proposta nossa agora é de fazer uma leitura comentando as afirmações segundo aquilo que entendemos ser a verdade. Não queremos atacar ninguém pessoalmente, mas atacar, entre aspas, ideias. Lembre-se dos que exercem a liderança, é onde nós paramos. O parágrafo 16 diz assim: a palavra grega traduzida lembre-se também pode ser traduzida mencionem. Assim, uma maneira de se lembrar dos que exercem liderança é mencionar o corpo governante em nossas orações. Pare e pense nas muitas responsabilidades que eles têm, como dar alimento espiritual, cuidar da obra de pregação no mundo todo e decidir como usar os donativos. Com certeza, eles precisam de nossas orações. Bem, aqui neste parágrafo temos uma ideia que em si ela é correta, orar uns pelos outros. O apóstolo Paulo pediu isso, né? E inclusive o texto diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mas o detalhe principal aqui é e súplica por todos os santos, não necessariamente por um grupo especial. É verdade que o apóstolo Paulo pediu que se orasse por ele, o indivíduo apóstolo Paulo, né? E eu entendo que nós podemos e devemos orar uns pelos outros. Mas aqui o autor vai construir uma linha de pensamento em que ele faz uma conexão entre lembrar e mencionar. E daí ele expande essa ideia para outros aspectos do que significaria esse lembrar ou mencionar. E nós vamos ver então aqui quais são esses outros aspectos. Gostaria também de acrescentar que orar por um corpo governante, e recentemente temos visto hinos, ou como dizem as testemunhas, na terminologia deles, cânticos que mencionam o corpo governante e o escravo fiel e discreto. Existe aí um perigo da idolatria, que é de você colocar um grupo de homens, ou mesmo um conceito como organização, acima de Jeová e acima de Jesus. Então temos que tomar também muito cuidado com isso. O 17 então continua dizendo: além de orar pelos membros do corpo governante, nós podemos nos lembrar deles por seguir suas orientações. O corpo governante nos dá orientações por meio das publicações, reuniões, assembleias e congressos. Eles também designam o superintendente de circuito, e o superintendente de circuito designa os anciãos. Esses superintendentes e os anciãos se lembram do corpo governante por sempre seguirem as orientações que recebem. Quando obedecemos e respeitamos os homens que tomam a liderança, mostramos respeito pelo nosso líder, Jesus. E aqui está a construção, obviamente,
a real intenção do autor, né, do redator que elaborou esse artigo aqui. Ele partiu de uma simples ideia de orar pelos santos, né, orar uns pelos outros, conectou com mencionar e lembrar e ampliou isso para obedecer, que esse é o objetivo final da intenção do artigo e das testemunhas de Jeová. É criar um corpo de seguidores que obedecem cegamente tudo que esse grupo chamado corpo governante diz. E aqui fala claramente, nós podemos nos lembrar deles por seguir as suas orientações. Essa é a verdadeira razão do argumento gramatical acima, que é justificar ou consolidar essa posição hierárquica. Aqui diz que o corpo governante dá orientações por meio de publicações, reuniões e assembleias. Isso é verdade no caso das testemunhas de Jeová. Eles recebem essas orientações. Nós vemos aqui uma estrutura hierárquica muito rígida e é claramente dita no parágrafo, onde diz que eles designam o superintendente de circuito. Bem, em termos, né? Na verdade, esse processo não é que um membro do corpo governante olha um nome de um candidato a superintendente de circuito e ora e decide colocar a mão sobre aquela pessoa, como se fazia no primeiro século. Não é nada disso. O que se faz, o que acontece, na verdade, é que os candidatos a superintendente de circuito são pessoas que são nomes que são sugeridos, são avaliados dentro de cada filial, a filial local do país. Né? Esses homens são avaliados, aí sim, os nomes que já foram aprovados pela filial vão para a sede e os membros do corpo governante é que dão a palavra final. Mas a aprovação, a seleção, a sugestão parte do Betel local. Era assim até o momento em que eu saí de lá. Eu não tenho razão para crer que tenha mudado. E aí diz depois que esses superintendentes e os anciãos se lembram do corpo governante por seguir as orientações, e também diz aqui que os superintendentes de circuito designam os anciãos. E aí houve uma mudança, porque anteriormente o corpo de anciãos de cada congregação escolhia ou designava o candidato, né, o servo ministerial, para ser ancião, e o superintendente de circuito meramente aprovava aquilo ali. Né? Eu me lembro das reuniões, né, que se considerava as qualidades daquele indivíduo que estava sendo considerado para ser ancião, liam-se alguns requisitos bíblicos, como os estabelecidos lá em Tito, e no final dava-se muita ênfase à questão mais prática de participação no campo, horas de pregação, analisando relatórios, né? Isso acabava sendo um grande foco também. E o superintendente, ele simplesmente, basicamente só assinava embaixo daquilo que os anciãos tinham decidido. Resolveram mudar, agora o superintendente tem, parece que, poder de veto, e tecnicamente é ele quem designa. Mas, de qualquer modo, os nomes têm que passar pelos anciãos para chegar ao superintendente de circuito. Eu entendo, né? No final do parágrafo temos essa frase de autocontrole. Quando obedecemos e respeitamos os homens que tomam a liderança, mostramos respeito pelo nosso líder Jesus. Aí realmente, mais uma vez, na mente das testemunhas de Jeová, isso cria aquelas algemas mentais, né? Ela não pode discordar dos seus líderes locais, não pode discordar do corpo governante, porque estaria discordando do próprio Jesus Cristo. Mas eu faço um comentário. Existe uma diferença entre obedecer e obedecer cegamente, irmãos e amigos. Obedecer é uma coisa, obedecer cegamente é outra. O apóstolo Paulo disse lá em Gálatas 1:8-9: Contudo, ainda que nós
ou mesmo um anjo dos céus vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Agora, notaram um detalhe? O apóstolo Paulo, se nós olharmos o contexto do capítulo, ele estava falando, né, que ele estava triste de ver o quão rapidamente aqueles Gálatas estavam se desviando para uma outra forma de evangelho. E ele disse, na verdade, não há outra forma de evangelho. E como se não bastasse, ele fala, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus. Isso para mim é fantástico, isso demonstra a humildade no esquema de coisas que aquele homem, o apóstolo Paulo, inspirado, disse. Ele praticamente está dizendo que você não deve aceitar cegamente tudo que você ouve, mesmo que venha de nós, ou que venha de um anjo dos céus. Se o que um de nós estiver dizendo, ou esse anjo estiver dizendo, contradizer o que já foi ensinado como evangelho. Então não podemos pregar um evangelho diferente, né? Daqui então aprendemos que lealdade absoluta e inquestionável é um conceito que não existia nem no primeiro século. Várias vezes se dizia que devíamos provar as expressões inspiradas para ver se realmente se originavam de Deus. Como assim? Nós vamos provar para ver se originam de Deus, mas se não está sendo dada pela congregação, não é porque se origina de Deus? Não. Não, porque já naquela época pessoas se infiltravam e se diziam profetas e se diziam isso e aquilo e estavam desencaminhando a muitos. E esta é a lição que nós temos, né? Não importa a categoria, nem mesmo um anjo. Pregou um evangelho diferente, deve ser rejeitado e não apenas isso, considerado maldito. Outra reflexão que eu faço, que não cabe a nós aqui, é analisarmos o que as testemunhas de Jeová ensinam como evangelho e o que os primeiros discípulos ensinavam como evangelho. É a mesma coisa? Os primeiros discípulos pregavam a reconciliação com Deus, o tornar-se membro do corpo de Cristo. Pregam as testemunhas de Jeová isso? Os primeiros discípulos pregavam o evangelho de Jesus, o evangelho do reino, principalmente voltado à esperança celestial, a ser um embaixador de Cristo, um membro dos 144 mil. Pregam as testemunhas de Jeová isso? Essa é a reflexão que eu faço para você, que está nos ouvindo. Continuando aqui no parágrafo 18. Outra maneira de nos lembrarmos do corpo governante é fazer o nosso melhor na pregação. Paulo incentivou os cristãos a imitar a fé dos que exercem a liderança. Como podemos fazer isso? O corpo governante tem feito de tudo para que as boas novas sejam pregadas na terra inteira. Isso mostra a grande fé que esses irmãos têm. Quando participamos da pregação, apoiamos esses irmãos e imitamos sua fé. Você é uma das outras ovelhas que tem feito isso. Então imagine como vai ser bom quando o nosso líder Jesus disser: o que vocês fizeram a um dos menores destes meus irmãos, a mim o fizeram. Então, novamente, aqui nós temos essa ideia entrelaçada de seguir o que a liderança, entre aspas, corpo governante diz. Devemos pregar? É claro que devemos pregar. Devemos pregar o Senhor Jesus, devemos pregar o Evangelho da reconciliação, devemos pregar a esperança celestial, ou entrar pela porta estreita, que é a esperança celestial. Faça você, testemunha de Jeová, a sua pesquisa sobre o que significa porta estreita originalmente, e você vai ver o que é. Mas, olha só, o foco aqui já é outras ovelhas. A interpretação que as testemunhas de Jeová dão a essas outras ovelhas como sendo cristãos terrestres, cristãos que não vão para o céu. Qualquer cristão sério, qualquer pesquisador da Bíblia vê com clareza que as outras ovelhas são nada mais, nada menos do que os gentios, em contraste com as ovelhas de Israel, que eram o rebanho para o qual Jesus inicialmente pregou.
E ele disse que haveriam outras ovelhas, indicando que os gentios também seriam integrados a esse um só rebanho. Notem, um só rebanho, um só pastor, um só rebanho que segue a Cristo e vai para um só lugar. Para onde vão os seguidores de Cristo? Apocalipse diz que os que andam na pisada do Cordeiro, que os que seguem o Cordeiro, aonde quer que ele vá, estão nos céus. Então essa também é uma reflexão. Por fim diz, imagine como vai ser bom quando o nosso líder Jesus disser: o que vocês fizeram a um dos menores destes meus irmãos, a mim o fizeram. Então, novamente aqui, está se reforçando a ideia de que há diferença de classes. Cristãos ungidos e não ungidos. Cristãos santificados e não santificados. Cristãos justificados e não justificados. Cristãos da terra, cristãos do céu. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Esse texto aqui, citado muitas vezes nesse contexto, né, restringe o sentido de irmão de Cristo, e nesse caso aqui específico, restringe principalmente aos membros do corpo governante, porque está sendo aplicado nesse sentido aqui. Se é verdade que os irmãos de Cristo são ungidos, né? Então, o que vocês fizeram a um dos menores destes meus irmãos deve ser a todo e qualquer que professa ser ungido, não apenas a um membro do corpo governante, conforme está tentando construir aqui o autor o redator deste parágrafo. Tá? Agora, o que deveria ser uma parábola de praticar o amor e praticar as coisas boas uns aos outros, na luz geovista, passou a ser uma prova de que existe uma divisão de classes entre ungidos e não ungidos. E isso cria grandes problemas. Porque a parábola diz que os que fizeram coisas boas não sabiam que estavam fazendo isso para os irmãos de Cristo. Né? Lembra que eles dizem: como é que nós vestimos você, demos de beber, demos comida? Quando é que nós fizemos isso? Aí Jesus explica: o mínimo que fizestes a um desses meus irmãos, a mim o fizeram. Ora, toda testemunha de Jeová sabe que ela deve fazer, entre aspas, o bem aos supostos ungidos. Se ela sabe, como se encaixaria nessa reação que a parábola diz que essas pessoas vão ter? De perguntar: mas quando nós fizemos isso para o Senhor Jesus? Entende? Não teria como se aplicar a supostos membros não ungidos que estão fazendo bem a outros membros que são ungidos. Porque toda testemunha de Jeová sabe que fazendo isso está fazendo bem a Cristo por tratar, entre aspas, bem a seus irmãos. E ressaltando, novamente, esse raciocínio visa ressaltar o controle do corpo governante. Nas entrelinhas está dizendo: trate-nos bem, né? Porque senão o líder vai dizer: olha, se vocês não fizeram isso a nós, vocês são rejeitados. Porque a parábola diz, também mostra um outro grupo que não faz, e diz: quando é que nós vimos o Senhor desse jeito? Quando é que nós vimos o Senhor enfermo, né, com fome, etc, etc, né? Bem, continuando com o parágrafo 19, que é o último dessa consideração, aqui nós também temos coisas muito importantes e de peso para serem ditas. O parágrafo 19 diz: quando Jesus voltou para o céu, ele não abandonou seus seguidores. Ele sabia muito bem como tinha sido ajudado pelo Espírito Santo, pelos anjos e pela palavra de Deus a tomar a liderança enquanto estava na terra. Por isso ele dá essa mesma ajuda ao escravo fiel hoje. Como cristãos ungidos, os membros do corpo governante estão seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá. Quando seguimos as orientações deles, na verdade estamos seguindo o nosso líder Jesus. Em breve, Jesus nos guiará a fontes de água da vida e vamos poder viver para sempre. E que líder humano pode prometer isso? Irmãos, este parágrafo é realmente devastador, na minha opinião, porque tem uma série de consequências sérias aqui.
Nós vamos analisar alguns pontos primeiro. Aqui na frase inicial, que diz, quando Jesus voltou para o céu, ele não abandonou os seus seguidores. Realmente, ele disse que estaria com os seguidores, né? Ele falou, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, né? Essa foi a ordem que Jesus deu, de que eles deveriam fazer discípulos, né? Mas olha o final do parágrafo do texto, ele diz, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ou até o fim da era, ou até o fim do mundo, do cosmos. Aqui fica claro que Jesus estaria sempre, todos os dias, com os cristãos verdadeiros. Ora, se ele estaria com os seus seguidores verdadeiros todos os dias, então não há necessidade de um corpo governante para que cristãos supostamente não ungidos sigam ou buscam orientação. Basta estarmos com o próprio Jesus Cristo, que prometeu que estaria conosco, cristãos verdadeiros, todos os dias. Notem a falácia do pensamento aqui, porque aqui está dizendo que se você segue o corpo governante, você segue a Cristo. Quando, na verdade, não existe um intermediário. A Bíblia fala que o cabeça de todo homem é o corpo governante. Não, é Cristo. Cristo é o cabeça. Nós vamos direto à fonte para obter a orientação. Essa partezinha que diz, referindo-se a Jesus, ele sabia muito bem como tinha sido ajudado pelo Espírito Santo, pelos anjos e pela palavra de Deus a tomar a liderança e dar essa mesma ajuda ao escravo. Veja, já está amarrando as ideias, né? Porque foram considerados o Espírito Santo, os anjos e a palavra de Deus. Então, e tentaram aplicar isso a um grupo específico chamado Corpo Governante da Testemunha de Jeová. Como se Jesus estivesse dando essa ajuda ao escravo fiel e apenas ele hoje. Não estamos discordando que Jesus nos dá ajuda pelo Espírito Santo, pelos anjos e pela palavra de Deus. O que está em disputa aqui é dizer que isso é dado apenas ao corpo governante das Testemunhas de Jeová, tornando eles o canal exclusivo, a única religião verdadeira, o único grupo aprovado. Quando sabemos que existem grupos muito sinceros que estão morrendo por fazerem a vontade de Jesus Cristo. E todos os dias nós vemos na televisão relatos sobre isso. Há variedades de entendimento bíblico? Alguns entendem melhor certos assuntos, outros entendem menos. É necessário buscarmos a verdade à medida que entendemos ela, sim. Temos que tentar manter ao máximo a pureza dos grupos, segundo o entendimento verdadeiro. Mas não cabe a nós julgar, em hipótese alguma, algo que só cabe a Jesus julgar. Quem é sincero, quem não é, quem é verdadeiro, quem não é. E essa posição os estudantes da Bíblia adotam. Essa frase, como cristãos ungidos, os membros do corpo governante estão seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá. Será que se sustenta? Será que é sempre isso? Né? Nós vimos que, no sentido pelo menos de interpretação bíblica, nós vimos várias vezes que horas diziam uma coisa, hora diziam outra, hora podia, hora não podia. Sodomitas, hora ressuscitados, hora não são. Hora vai, hora não vai. Né? Quem é esta geração que veria o fim? São os ungidos, são a geração que nasceu em 14, são os que eram bebês em 14, são a geração contemporânea aos eventos dos últimos dias. São duas gerações, uma que viu o início, outra que viu o fim. Então, não faz sentido. A distinção que a Bíblia faz, irmãos e amigos, não é entre cristãos ungidos e não ungidos. A distinção é entre cristãos verdadeiros e cristãos falsos. Essa é a única distinção. Ou você é um cristão verdadeiro e você é o trigo, ou você é um cristão falso e você é um joio. Essa distinção, sim, existe na Bíblia, né? Mas nós notamos aqui que esse termo, né, como cristãos ungidos, né, já começa a criar uma divisão dentro do seio da religião, entre cristão ungido e não ungido. Que para mim, honestamente,
É um daqueles ensinos que o apóstolo Paulo falou que é um evangelho diferente, deve ser rejeitado, mesmo que venha de um de nós, como no caso veio de Rutherford, quando fez essa divisão lá na década de 30. Essa frase em vermelho, quando seguimos as orientações deles, referindo-se ao corpo governante, na verdade estamos seguindo o nosso líder Jesus. Aqui para mim foi o pináculo, foi o ápice das declarações perigosas que esse artigo aqui fez. E eu vou elaborar mais nesse ponto aqui. São perigosas, ou essa declaração em particular é perigosa, é falaciosa, é herética e é paradoxal, porque isso aí não vem de Jesus. Jesus não falha, mas esses homens do corpo governante sim. E eles estão admitindo isso nesse mesmo artigo. Não podemos fazer comparação entre as decisões que os apóstolos, os anciãos e os profetas faziam no primeiro século, que eram decisões inspiradas, que contavam com o Espírito Santo dizendo de algum modo para eles, faça isso, não faça isso. Eles tinham sonhos, tinham visões, escreviam, falavam em línguas, né? Não se pode comparar isso com as decisões humanas e mutantes que os homens do corpo governante tomam hoje. E muitas dessas decisões, irmãos e amigos, e é um apelo que eu faço a você, que é testemunha de Jeová, eu não estou atacando você como indivíduo, eu não estou lhe desejando mal, eu simplesmente estou falando o que eu firmemente creio ser a verdade. Isso é muito perigoso, obedecer cegamente um grupo de pessoas. Entre nós, estudantes da Bíblia, não existe obediência cega ao que o irmão Russell escreveu, né? Existe liberdade de discordância. Então, é muito perigoso quando se tem uma declaração dessa. E para provar que é perigoso, vamos analisar alguns dos supostos ensinos desse grupo que diz ser exclusivamente liderado por Jesus. Por exemplo, as vacinas eram proibidas. Elas eram rejeitadas de 1921 a 1952. Em 1921, na Idade de Ouro, que hoje é Despertai, de 12 de outubro de 1921, na página 17, foi dito o seguinte: a vacinação nunca impediu nada e nunca irá impedir, e é a prática mais bárbara. Estamos nos últimos dias e o diabo está perdendo lentamente a sua influência, fazendo, entretanto, um esforço enérgico para fazer todo o dano que possa e para ter o seu crédito colocado em tais males. Usem os vossos direitos como cidadãos americanos para abolir para sempre a prática diabólica das vacinações. Imagine o impacto de uma declaração dessas num grupo que obedece cegamente, desde aquela época, a toda informação que saía nessas revistas. Quantos talvez não morreram por deixarem de tomar uma vacina que teria salvado essa vida? Mas hoje houve nova luz, né? Jeová, ou Jesus nos ajudou a entender. Não houve nova luz, só houve mudança de aplicação, mudança de ponto de vista. Porque se o Espírito de Deus estivesse atuando, eles não teriam escrito isso para começo de história. Consegue entender? O que eu estou querendo mostrar aqui é que é perigoso dizer que um grupo, se você segue um grupo, você está seguindo a Jesus Cristo. Outro ponto que era ensinado: transplantes de órgãos era considerado canibalismo. Canibalismo é comer carne humana. Olha o que foi dito, por exemplo, e isso foi ensinado de 1967 a 1980. 80 não está tão longe. Até 80 era ensinado isso. Numa revista A Sentinela, de 15 de novembro de 68, na página 349, foi dito o seguinte: será que há alguma objeção bíblica que se doe o corpo para uso na pesquisa médica ou que se aceitem órgãos para transplante de tal fonte?
Quando há um órgão doente ou defeituoso, o modo usual de a saúde ser restaurada é por receber substâncias nutritivas. Quando os homens da ciência concluem que este processo normal não dará certo e sugerem a remoção do órgão e a substituição do mesmo de forma direta por um órgão de outro humano, isto é simplesmente um atalho. Aqueles que se submetem a tais operações vivem às custas da carne de outro ser humano. Isso é canibalesco. Não obstante, ao permitir que o homem comesse carne animal, Jeová Deus não deu permissão para os humanos tentarem perpetuar suas vidas por receberem canibalisticamente em seus corpos a carne humana, quer mastigada, quer na forma de órgãos inteiros ou partes do corpo retirados de outros. Que declaração absurda, pseudocientífica, porque aqui diz que o modo usual da saúde ser restaurada é por receber substâncias nutritivas. Falam com autoridade divina, usam o nome de Deus, como se Deus estivesse dizendo: você não pode fazer transplante porque isso é canibalismo. E é isso que eles ensinaram por décadas. Então considere, por favor, eu imploro você, considere. Se vocês acreditam que essa frase, que seguir o corpo governante é seguir a Jesus, o que você acha disso? Imagine você, ou um parente seu, ou um filho seu, que precisasse de um transplante, e você vivesse nessa época, e você diz: não, porque para Deus, para Jeová, isso é canibalismo. Será que você realmente estaria seguindo a Jesus Cristo? Ou você estaria seguindo a opiniões mutantes, conflitantes de homens? É claro que isso seria uma mera opinião de homens. E hoje temos outros problemas sérios, como a questão do sangue, por exemplo. Né? As frações do sangue, que hoje são permitidas, durante muito tempo eram proibidas. Pessoas não tomavam remédios, pessoas que fazem hemodiálise não podiam tomar certos remédios porque continham frações de sangue. Eu acredito que muitos tenham morrido por isso. E de quem é a culpa? Né? E mesmo na questão do sangue hoje, né, que se proíbe, a pessoa que faz um estudo da Bíblia vê que há outras explicações, que essa questão do sangue, da proibição, pode muito bem ter sido uma questão cultural específica na época em que os judeus ainda estavam tendo problemas com os gentios, levando-se em conta o que o apóstolo Paulo disse posteriormente, que a pessoa podia ir para uma casa de um pagão e comer tudo que era oferecido na mesa sem perguntar a origem, em contradição com essa ideia de que você deveria rejeitar certas coisas. É uma pesquisa à parte, é uma pesquisa profunda, e eu sei que isso toca no coração de vocês que são testemunhas de Jeová. Eu não vou entrar nessa questão, e eu gostaria que você fizesse a sua pesquisa. Mas nesses dois pontos, já ficou claro que esses dois ensinos não vieram de Jesus. Então, se você estivesse seguindo o corpo governante nessa época, você não estava seguindo a Jesus. Você estava seguindo a homens imperfeitos, a opiniões imperfeitas. Então, para concluir, 1 Coríntios 14, 33 diz que Jeová é um Deus de ordem. Se Ele é um Deus de ordem, será que foi Ele quem orientou essas decisões errôneas? 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Se Ele é amor, será que Ele daria uma orientação que prejudicasse a vida de seus servos leais? Eu tenho certeza que se você é uma pessoa honesta, você já concluiu que não seria esse o caso. Portanto, nessa pergunta final, por que você quer seguir nosso líder Jesus? A resposta, a chave para entender, não é segundo a resposta que
as testemunhas de Jeová esperam nesse parágrafo. Não é porque, por estar seguindo o corpo governante, eu estou seguindo ao líder Jesus. A resposta ela está em 1 Coríntios 11, de 1 a 3. Essa é a chave para entender. Porque ali o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo pede que aqueles cristãos imitassem a ele porque ele imitava a Cristo. E isso é bíblico. Como nós hoje devemos imitar o apóstolo Paulo, esse homem que era inspirado, porque ele imitava a Jesus Cristo. E ele continua dizendo: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Porém, na mente de Paulo já surgiu um alerta. Embora ele comece esse texto pedindo que os irmãos imitem a ele, ele se lembra de um ponto interessante, e eu acredito que isso foi por influência do Espírito Santo, porque ele conclui o pensamento: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Ou seja, ele não está dizendo eu sou o cabeça de vocês, ou Apolo, ou qualquer outro. Imitamos as coisas corretas, mas quando vemos que há discrepância, quando vemos que o evangelho é diferente, como o próprio apóstolo Paulo falou, se um de nós, se eu, se um anjo, se qualquer um, ensinar uma coisa diferente, amaldiçoado seja. Então temos a responsabilidade cristã e o direito, e essas palavras são inspiradas, de tomarmos para nós a responsabilidade de estudarmos a Bíblia com afinco, com transparência, com honestidade, com sinceridade, para tentar perceber qual é a santa e a perfeita vontade de Deus e nos submeter a ela, somente a ela, e não a homens, porque quem confia em homens não vai obter a salvação. Que vocês sejam abençoados, vocês que estiveram conosco até agora nessa leitura comentada deste artigo, e que o nosso Pai Celestial, Jeová, bem como Jesus Cristo, abençoe muito vocês, cada um de nós, e eu me incluo, na nossa busca de encontrar a verdade e de defender a verdade. Porque é somente pelo caminho que Jesus mostrou, por Jesus ser a verdade, Ele, o caminho, é que nós vamos obter a vida eterna. E não há atalho, não há outras pessoas, é somente por Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.